Olá, sejam muito bem-vindos. Conflito, parece que ele está em toda parte na nossa vida, né? Mas e se o jeito que a gente encara o conflito for, na verdade, a raiz de todo o problema? E se não for uma batalha para a gente vencer, mas algo completamente diferente? Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva fascinante da lição 333, que propõe, olha, uma mudança radical no jeito de lidar com os desentendimentos. Essa pergunta já começa virando a mesa, né? A ideia de ganhar uma discussão perde todo o sentido se o conflito, em si, for só um sonho. E se a verdadeira vitória não for sobre provar que se está certo, mas sim sobre acordar de uma ilusão que a nossa própria mente criou, é exatamente essa ideia provocadora que a gente vai desvendar juntos. Então vamos lá, nossa primeira sessão, o labirinto do conflito. Para começar, vamos dar uma olhada em como a gente geralmente reage a um conflito e por que essas reações quase sempre nos deixam presos, sabe? Como se a gente estivesse num labirinto sem fim. E dentro desse labirinto, os nossos instintos nos levam para três caminhos que, no fundo, não levam a lugar nenhum. A gente tenta fugir, na esperança de que o problema suma sozinho, ou a gente vai culpar, apontando o dedo para todo mundo, menos para nós mesmos, ou então a gente nega, finge que não é com a gente. O problema é que, por mais que sejam reações comuns, elas não resolvem nada. Pelo contrário, só cavam corredores ainda mais fundos nesse labirinto. Ok, segunda sessão. O que é o conflito? Um novo diagnóstico. Se as nossas reações de sempre não funcionam, talvez o problema não seja o remédio, e sim o diagnóstico que está errado. Então, vamos tentar redefinir o que o conflito realmente é. E aqui está a grande virada de chave. O conflito não é algo que acontece lá fora, entre duas pessoas. É o que acontece aqui dentro, na mente. É a crença básica de que estamos separados, eu contra o outro, o certo contra o errado. A verdadeira batalha, portanto, não é com a outra pessoa, mas com essa crença interna na separação. A metáfora central aqui é muito poderosa. O conflito é como um sonho. Pensa só, dentro de um pesadelo, o monstro é apavorante, o perigo parece 100% real. Mas aí, quando a gente acorda, percebe que tudo aquilo era uma criação da nossa própria mente. Do mesmo jeito, o conflito parece super real, mas esta lição sugere que ele é uma projeção da nossa escolha interna pela separação. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a visão do ego, que todo mundo conhece bem. O conflito é real, o outro está errado e eu preciso me defender. É o mundo da batalha. Do outro lado, uma perspectiva totalmente diferente. O conflito é um sonho, a ofensa é um engano da percepção, e a realidade mesmo continua intacta. No fim, é uma escolha entre ver uma guerra ou um grande mal-entendido. Certo! Nossa terceira sessão, a luz do perdão. Se o conflito é um sonho escuro, como é que a gente faz para acender a luz e finalmente despertar? A resposta, segundo a lição, está numa compreensão totalmente nova do que é o perdão. Essa visão do perdão eleva a coisa toda a um outro patamar. Deixa de ser um simples ato de boa vontade e se tornar algo muito mais poderoso. É visto como uma ferramenta divina, uma força com um propósito bem específico. Como diz a citação, é a luz escolhida por Deus para dissipar todo conflito e dúvida. Ou seja, não é algo que a gente cria do nada, mas sim algo que a gente acessa. E aqui está a essência desse novo perdão. Não é sobre dizer eu te perdoo pelo que você fez. É sobre reconhecer que na realidade a ofensa nunca aconteceu de verdade. Foi só uma cena dentro do sonho. É uma mudança radical. Em vez de perdoar alguém por um erro, a gente percebe que o próprio erro era uma ilusão. É olhar para além do sonho e ver a realidade intacta que está por trás dele. Tudo isso pode soar um pouco teórico, né? Mas e na prática? Como é que a gente aplica isso no calor do momento, no meio de uma discussão? Vamos ver agora um processo bem prático de 3 passos. O processo é, na verdade, bem simples. Primeiro, reconhecer a escolha. Em vez de sair culpando, a gente para e admite internamente. Opa, peraí, eu estou sentindo isso porque escolhi ver separação aqui. Segundo passo, pedir uma nova visão. Não para o ego, claro, mas para uma perspectiva mais elevada. Me ajuda a ver isso de outra forma através do perdão. E o terceiro passo, simplesmente observar. Só testemunhar, sem julgar, como o conflito começa a perder a força sob essa nova luz, se mostrando o equívoco que ele sempre foi. E chegamos na nossa última sessão, o fim do sonho. Porque aplicar essa prática vai muito além de resolver uma briguinha aqui e outra ali. A promessa final é bem maior. É o fim do próprio sonho do conflito. A lição faz uma distinção muito importante aqui. Métodos mais convencionais, como terapia ou negociação,
podem nos ajudar a gerenciar o conflito, a lidar com ele, mas eles não conseguem acabar com o sonho que cria o conflito. Para isso, seria necessária essa luz do perdão, que teria o poder de despertar a mente de uma vez por todas. E por que essa abordagem seria infalível? Bom, porque ela não depende do nosso esforço pessoal, ou melhor, não depende do ego. O ego criou o problema, então ele não pode ser a solução, certo? Essa luz não vem dele. Como a citação diz, essa luz não falha porque não depende do ego, é uma dádiva divina. É um presente que está sempre ali, disponível, só esperando para ser aceito. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. E se a gente mudasse completamente a nossa perspectiva sobre o conflito? E se, em vez de ver como um problema horrível que a gente tem que evitar a todo custo, a gente passasse a vê-lo como um alarme, um convite, um lembrete de que caímos no sonho da separação e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de ouro para escolher de novo, para acender essa luz e despertar? Que mudança de paradigma incrível, não é mesmo?